tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar por essa direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar por essa direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado
conosco. Se você tem a palavra do Senhor aí perto de você, eu quero que você abra no Salmo 23, um salmo muito conhecido, mas muito mesmo. Mas esse salmo fala muito, muito ao nosso coração. Como é bom a gente estar na presença do Senhor, amém? Salmo 23, eu vou ler somente 2 versículos aqui. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Você é capaz de crer que o Senhor te conduz às águas tranquilas? Mesmo em qualquer situação, mesmo a meio dessa situação que o mundo se encontra, você é capaz de crer que o Senhor te conduz às águas tranquilas? Ele não nos deixa ficar parado no deserto, mas é passando. A gente passa pelo deserto, a gente passa pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor nos ama tanto que Ele não permite que a gente fique ali no deserto. E Ele nos conduz às águas tranquilas. Ele nos faz repousar em verdes pastagens da presença dEle. Na presença dEle nós somos nutridos. Porque a presença do Senhor é tudo que nós precisamos, amém? Eu quero orar com você porque nós precisamos demais do Senhor. Eu quero que você abra a tua boca aí, na tua casa. Não fica com a tua boca fechada não. Porque o ser humano, ele tem uma tendência a ficar vazio. Ele tem uma tendência a começar a sofrer muito pelas coisas. Mas nós temos que confiar no Senhor. Quero que você feche seus olhos e fale com o Senhor aí. Pai amado, no Teu nome, Jesus, no Teu nome é que estamos aqui, Pai, na Tua presença. É por causa, Senhor, do Teu sangue vertido na cruz. Senhor Jesus, é por causa do Teu sangue que nós podemos ficar na presença do Pai. Por isso eu já quero Te agradecer, Pai, por esse favor. O favor de estarmos na sala do trono. O favor de entrar na sala do trono. Esse favor que o Senhor nos dá. Eu Te agradeço, Pai, pela nossa salvação. Eu Te agradeço, Pai, pela proteção que o Senhor tem para cada um de nós. E, Pai, por cada coração, Pai, por aqueles que estão agora, Pai, com o coração aflito, Senhor Deus, com o coração vazio, entediado, sofrendo por alguma coisa, eu Te peço, amado Deus, vai de encontro. Espírito Santo, vem e nos guia. Espírito Santo, vem e faz a rota para chegarmos na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Espírito Santo, faz a rota na nossa vida para nós sermos tudo aquilo que o Senhor projetou para nós. O Senhor tem um propósito na vida de cada um. O Senhor tem um propósito na vida de você que está assistindo. O Senhor tem um propósito na vida da tua família, na tua casa. Mas o que nós temos que fazer é seguir o Espírito Santo. Então peça para o Senhor um coração entendido, um coração que ouve o Espírito do Senhor. Peça para o Senhor: Senhor, me coloca na rota do Teu Espírito. Pai, no nome do Senhor Jesus, vai de encontro, Senhor, com cada família. Vai de encontro trazendo cura, provisão, saúde, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja em todos os corações dos nossos amados irmãos nessa noite em que nós estamos juntos na presença do Senhor. E eu me sinto alegre de estar na presença dos amados irmãos nessa noite maravilhosa em que nós, sexta-feira, nós temos a noite da libertação. E não tem libertação maior do que
aprender a edificar nossa vida na rocha. Em Mateus 5, a palavra do Senhor diz que quando Jesus se refere à rocha, Ele se refere aos ensinamentos que nós devemos andar. E eu sei que a pastora já orou, mas eu quero orar com você mais uma vez, nessa noite. Quero que você feche os seus olhos. Obrigado. Pai, te louvamos, Senhor, por esta noite, e que o Senhor nos conduza através da Tua palavra, que o Teu Espírito que nos guia, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo Paracleto, aquele que nos acompanha, aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas, aquele que segura na nossa mão, que nos mostra a direção. Espírito Santo, que opera maravilhas entre nós, que cura o doente, que tem curado os enfermos, o Senhor que tem abençoado o nosso povo, Senhor, que é o Teu povo, o Teu rebanho. Te louvo, Pai, porque temos visto a Tua bondade acompanhando o nosso rebanho, o Senhor socorrendo, abençoando, curando, nos dirigindo. E nessa noite, Senhor, que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, que toda ansiedade, toda preocupação, toda angústia, todas as situações que têm roubado a paz desse meu irmão e dessa minha irmã nesta hora, que o Senhor lance sobre ele a paz que excede todo entendimento. Tu és o príncipe da paz, e aqueles que andam com o Senhor andam em paz. Aqueles que andam no território do Senhor, que é o território da Tua presença, eles andam em paz. Pai, nós oramos agora por todos aqueles que estão conosco assistindo, mas que ainda não têm tido essa paz, estão preocupados, angustiados, têm o seu coração estremecido, abalado pelas notícias, pelas situações. Eu te louvo por cada um que se junta a nós agora, neste momento da oração. A palavra nos diz: lancemos sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mas nessa noite, esses irmãos que estão agora orando comigo, talvez muitos dos que estão nos ouvindo não têm essa paz, estão passando por grande aflição, grande angústia, grande preocupação, estão sendo bombardeados na sua mente, no seu coração, por todas as informações, as notícias, todas as situações deste mundo, das enfermidades, deste tempo ruim. Mas, Pai, que eles possam compreender que o Senhor os chama para andar no mesmo lugar que Davi andou, sendo dirigido pelo Senhor. Nessa noite que nós vamos ler este salmo tão conhecido, vamos ouvir sobre este salmo, que o Senhor possa conduzir desde agora o coração do meu irmão, da minha irmã, por estes pastos verdejantes, por essas águas tranquilas, que o Senhor possa preparar uma mesa diante desses inimigos que se levantaram na vida, na casa, sobre a família. Que o Senhor prepare uma mesa e que eles possam repousar, Pai, diante da Tua presença, e que o Senhor nos leve a entender aquilo que o Teu servo Davi, que passou por tantas tribulações, entendeu tão claramente, que quando o Senhor é o nosso pastor, nós podemos ficar tranquilos, e podemos ficar tranquilos em ser conduzido pelo Senhor, porque certamente o Senhor nos levará aos lugares que a nossa alma precisa para o devido descanso, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quero convidar você a acompanhar comigo, amém, irmão? A leitura, a pastora já leu esse salmo, e hoje nós vamos meditar nesse salmo. E é importante entender que este salmo Davi escreve no tempo em que ele não era rei, no tempo que ele não ocupava o trono. Davi, ele escreve esse salmo quando ainda era um menino, cuidando das ovelhinhas. E ele, quando escreve esse salmo, ele se coloca no lugar do pastor, né?
ele como pastor, e ele se coloca no lugar das ovelhas, e na visão dele, ele troca de lugar com as ovelhas, e ele fala sobre o cajado. É importante entender para que servia o cajado. O cajado era uma vara, né? E uma vara, o cajado e a vara eram instrumentos do pastor, e a vara e o cajado serviam para manter a ovelha num caminho certo. Quando a ovelhinha estava se desviando para um caminho perigoso, o pastor, sem palavras, ele dava aquela varadinha, né? Aquela cajadada, né? E a ovelha voltava para o caminho. Mas o cajado também era um objeto, né, maior do que a vara, mais comprido, e a gente tem algumas imagens curvo, e servia muitas vezes para segurar a ovelha pelo pescoço. Quando ela ia se desviando para um lugar, também trazia a ovelha, mas também era um instrumento de guerra. Quando aparecia um leão, quando aparecia um animal violento, o cajado era usado para afugentar. Então mesmo o cajado que servia para manter a ovelha no caminho, para trazer ela, também era uma arma de proteção. E Davi fala isso tão lindamente no Salmo. Quero ler com você, e quero que você nessa noite tenha certeza que o seu pastor é o Senhor, amém? Diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes e verdejantes, guia-me mansamente até as águas tranquilas, e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que maravilha, meu irmão! O salmo, um dos salmos mais curtos do livro aqui dos Salmos, mas um dos salmos mais lidos, mais observados na hora da angústia, na hora da preocupação. É interessante que, como Davi, como menino, ele consegue sintetizar aqui coisas tão profundas e se colocar no lugar das ovelhas. E eu quero também ler com você o livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 29. Nós estamos vivendo esses dias, né, meu irmão, tão preocupantes, e nós estamos assim, cercados de muitas situações que nos deixam apreensivos, nos deixam preocupados. Mas hoje eu quero ler com você esse texto. E ele, achou aí, meu irmão? A Fran está aí? Glória a Deus. Mateus 11, 29. Deixa eu só me localizar aqui. Mateus 11, 29. Você que vive dirigido pelo Espírito Santo, e é tão maravilhoso, né, meu irmão? Sermos dirigidos pelo Senhor. Diz assim, ó: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero ler para você uma outra tradução, e diz assim: sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde.
e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Sejam meus seguidores. E hoje é importante nós detalharmos. Eu estava estudando e procurando o que quer dizer o fardo, né? Ou meu jugo. O jugo é tão importante entender. Diz assim, olha, Jesus também disse que devemos tomar o fardo dele para nós, o jugo dele. Mas é interessante que o jugo, irmão, ele era um apetrecho, né, utilizado, um apetrecho antigo, e o jugo ele era usado para unir dois animais, dois bois, né, dois cavalos. E é interessante, quando o cavalo estava unido no jugo, um cavalo tinha que seguir para o mesmo lugar que o outro, não poderia nem desviar para um lado, nem para o outro. Então o jugo serve para manter os dois animais caminhando junto. E quando Jesus fala do jugo aqui, ele fala que ele quer andar conosco, amém, irmão? Ou mais precisamente, olha o que diz Mateus, diz assim: sejam meus seguidores. Quando ele diz de jugo, ele diz que quer andar junto conosco, amém, irmão? Ou melhor ainda, quer que nós sigamos ele, andamos junto com ele. E é importante, Jesus diz aqui: se vocês andarem junto comigo, se vocês andarem pela mesma direção que eu ando, vocês encontrarão descanso para a vida de vocês. E é interessante, o Salmo 23 também diz que o Senhor precisa ser o nosso pastor. Veja bem as duas colocações, irmão. Nós precisamos ser humildes para andar. Primeiro, deixar Deus conduzir a nossa vida. O Salmo, Davi descreve muito bem isso. Se nós queremos andar com Deus, não podemos andar com Deus de outra forma. Eu ando para cá e Deus anda para lá. Mas se você quer andar com Deus, não existe outra forma de andar. Você precisa andar sendo guiado por Ele. E muitas pessoas não encontram a paz na sua vida, meu irmão, e buscam a paz em tantos outros lugares, e elas vão descobrir um momento na sua vida que o que Jesus diz também, que a paz que o mundo dá, ela não pode trazer descanso, mas a paz que Deus nos dá, essa nos dá o descanso necessário para as nossas almas. E nesses dias eu tenho ouvido e visto muitas pessoas muito cansadas porque os dias já estão se alongando, né? Nessa luta que nós estamos passando, nesses dias dentro de casa, em tudo isso que todas as pessoas estão falando toda hora, e não tem como nós falarmos de outra verdade não ser dessa que nós estamos vivendo, e as pessoas estão cansadas. Elas estão cansadas porque a mente delas está cansada, o coração está cansado, a alma delas estão cansadas, as pessoas estão cansadas, estão procurando descanso para a sua alma. Elas estão muito cansadas. Nós vemos nesses dias também aflorar, brotar um espírito de solidariedade muito grande. Muitas pessoas de todas as religiões e de todos os lugares, de todos os segmentos, estão se mobilizando para ajudar. É lindo isso aí. As pessoas estão em todos os lados tendo movimentos para ajudar as pessoas. Alimentação básico, né, os kits de limpeza, de higiene. Nós temos visto isso, é maravilhoso, porque Paulo também é orientado quando ele sai para a missão, para os gentios. Pedro diz assim: você vai, mas não se esqueça das pessoas que estão passando por esse momento de dificuldade. Então isso é uma ordem divina, mas eu percebo também que muitas pessoas, elas estão tentando nesse momento, lógico, solidariedade, o amor, ajuda, mas muitos querem minimizar as suas culpas, nesse momento em que o terror toma conta de tantas pessoas. Muitos saem para ajudar, para tentar uma obra de ajuda, para tentar minimizar até mesmo as suas culpas, né?
pensando, e é uma grande verdade, a palavra diz isso, Gálatas 7, que tudo que nós fizermos para as pessoas vão voltar, é uma lei divina. Se você ajuda, você vai ser ajudado. Sim, isso é uma lei divina, mas eu percebo que no meio de tudo isso, há muitas situações, por exemplo, pessoas ajudam e correm atrás para que elas ajudando, elas na mente dela creem e elas têm essa certeza que a lei divina também as ajudará, muito certo, muito importante. Muitos estão ajudando e também por outros interesses para se autopromover, né? Muitas situações. Mas o que eu quero dizer é que você precisa e eu preciso, inclusive a nossa igreja tem essa obra de arrecadação de alimentos, e isso é tão maravilhoso, é uma ordem, é a vontade de Deus, sim. Mas nós não podemos imaginar que servir a Deus e que andar com Deus é só fazer isso. É só você fazer esse tipo de coisa e você está fazendo a vontade de Deus. Você está dentro da vontade de Deus. E muitas pessoas tentam minimizar a sua consciência, o seu coração. Se eu estou ajudando, se eu estou fazendo isso, eu estou bem com Deus. Mas na verdade, se você for ler a palavra do Senhor, Paulo também diz, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, que eu dê tudo o que eu tenho, para tudo, que eu entregue tudo que eu tenho para os pobres, se eu não tiver o amor, é importante entender o amor que Paulo diz, o ágape, que no grego quer dizer o amor a Deus, a honra devida ao teu nome. Saber que tudo nessa vida não é nada se nós não aceitarmos o plano da salvação, de ter Jesus como nosso Senhor e ter Ele como aquele que dirige a nossa vida. Andarmos na rocha, que são os mandamentos. Eu sei que nesse momento, nós estamos falando aqui do amor de Deus, de andar seguro nesse mundo. Que não adianta só você fazer obras de caridade, você correr atrás, você tentar ajudar, porque se você não tiver Deus, o Senhor Criador, e Jesus no centro devido que Ele precisa estar, porque Jesus precisa ser o centro da nossa vida, das nossas emoções. Aqui a palavra do Senhor diz, Mateus 11, sejam meus seguidores, aprendam comigo, que sou bondoso e sou humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Muitas pessoas estão tentando encontrar um descanso, se movendo nessa direção de ajudar, e você tem que ajudar, nós precisamos, a igreja, o governo, sim, é lindo o que está acontecendo, mas isso não pode tomar o lugar de você achar que na sua consciência você está fazer só isso é vontade. Isso é um dever, uma obrigação. Mas nós precisamos entender, quando Jesus disse isso aqui, olha, é tão maravilhoso, que nós devemos verdadeiramente seguir a Deus. E o que diz, irmão, em seguir a Jesus? Eu quero que você abra Isaías 61, 1 e 2. Esse texto também, ele fala sobre a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, irmão, preste bem atenção. Jesus veio nos socorrer. Se você está doente, e o médico e toda a medicina diz que não há saída, a palavra diz que Jesus veio para curar. Ele veio para nos libertar. Isaías 61, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas notícias aos mansos, aos humildes. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade a todos os que estavam cativos e a abertura de prisões, a pregoar o ano do favor de Deus, o ano aceitável do nosso Deus. Irmão, nós estamos vivendo o tempo da graça,
E o tempo da graça é o favor de Deus. E nessa noite, eu quero dizer para você que Jesus, Ele pode te socorrer, te curar, te sarar suas enfermidades. E isso é a obra que Deus veio fazer. Deus veio libertar de toda preocupação, toda tristeza, toda angústia. Sim, Jesus veio nos libertar. Nós estamos vivendo um tempo de favor de Deus. E isso é maravilhoso. Estamos no tempo de favor de Deus. Mas quando Jesus diz que você deve tomar o meu fardo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, Ele está dizendo que quer que você deixe Ele conduzir a sua vida. Deixar Deus dirigir a sua vida. É diferente de você dirigir a sua vida. Mas hoje nós estamos falando sobre a condição de andar com Deus. Andar com Deus é fazer como Davi diz, deixar Deus seguir à frente da nossa vida, ser o nosso pastor, dirigir a nossa vida. Mas hoje, nesses dias difíceis, as pessoas estão se voltando para Deus, e elas estão buscando a Deus, e Deus, as pessoas vão ser ajudadas por Deus, Deus vai curar, Deus vai sarar, Deus vai socorrer, sim. Mas hoje nós queremos falar de uma verdade muito além das coisas desse mundo, de andar com Deus. Quando Jesus diz que nós devemos, em Mateus 11, não é isso que nós estamos lendo? Mateus 11, olha aí, a Fran vai colocar para nós. Mateus 11, versículo: tomai sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas. E hoje as pessoas estão desesperadas, cansadas, e como nós estamos dizendo, as pessoas estão se voltando para o lado da ajuda, de fazer o bem ao próximo. Isso é maravilhoso, tem que ser feito isso. Mas, irmão, isso não minimiza a condição que nós estamos falando nessa noite, de você deixar-se ser dirigido por Deus, deixar-se ser dirigido pelo Senhor. Deus ser aquele que dirige teu coração, que dirige a tua vida, que dirige as suas emoções. Você entregar a sua vida para Jesus. Entregar a sua vida para Jesus, meu irmão, nesses dias, é algo muito maravilhoso. É deixar Deus dirigir a sua casa, dirigir a sua família. Nós estamos vendo nesses dias, sim, pessoas que estão lendo muito o Salmo 23, né? E o Salmo 23 é maravilhoso, é inspirador. O Salmo 23, ele é um refúgio para nós, mas nós precisamos saber o que é que Davi falava sobre o Senhor ser o meu pastor. Deitar e me fazer descansar em verdes pastos. Hoje nós precisamos, meu irmão, deixar Deus dirigir a nossa vida, porque todas as coisas que nós estamos vivendo hoje é um momento muito terrível. As notícias que nós temos ouvido esses dias tem sim preocupado todos nós, porque nós estamos aguardando o momento que nós vamos voltar à nossa vida normal, trabalho, correndo com as nossas coisas. Mas a grande verdade é que não há uma previsão para isso. Não há uma previsão, não há uma boa notícia, não há uma boa previsão. E nisso tudo, irmão, nós vemos o desespero tomando conta, porque agora, depois de quase 40 dias, começam verdadeiramente a surgir os frutos dessas situações, e muitas pessoas estão angustiadas mais do que nunca, porque elas precisam trabalhar, há uma grande luta. Você vê isso, pessoas querendo trabalhar, mas há o perigo da morte. E nós, mais do que nunca, o ser humano está perdido e busca uma resposta. A resposta, meu irmão, não está nas coisas desse mundo, está em fazer o que Davi falou: deixar Deus agora ser o nosso pastor, deixar Deus dirigir a nossa vida e viver pela fé. Viver pela fé é viver como eu tenho encontrado os nossos irmãos,
amados que servem a Deus, eles também estão passando por dificuldades, momentos difíceis, mas eu percebo como Deus cuida daqueles que verdadeiramente, já por muito tempo, deixam o Senhor ser o seu pastor, e já não andam mais de acordo com as coisas desse mundo. Eu estive esses dias orando por irmãos, e vendo que apesar de toda a dificuldade, eles estão vivendo um momento tão lindo na vida deles. Muitos dos nossos irmãos estão entrando nas suas casas, novas, que há tantos anos buscavam, eles estão entrando, Deus dando condições, enquanto muitos estão perdendo tantas coisas, muitos estão angustiados, muitos estão se desesperando porque empresas estão ruindo, estão perdendo seus empregos. Eu tenho visto pessoas que vivem pela fé, faz muito tempo, nesses tempos de angústia, eles estão andando pelo vale da sombra, assim, da morte, mas eles têm uma tranquilidade, uma alegria de quem já está acostumado a ser dirigido por Deus. Mas eu tenho visto muitas pessoas que também tinham um bom discurso religioso, mas estão entrando em angústia, em desespero, e estão entrando em aperto mental, espiritual, porque não conseguem ter paz para viver nesses dias. Porque viver no Espírito, meu irmão, é você viver nisso que está dizendo aqui no Salmo 23, no versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras e da morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado estão me consolando. Eu vejo Deus operando maravilhas nesses dias, meu irmão, na vida daqueles que já estavam há muito tempo deixando Deus ser o seu pastor. E não falo só de crente, pessoas da igreja não, pessoas que têm Deus como força da sua vida, pessoas que andam com Jesus e que sabem que ainda nesse momento que estão passando pelo vale das sombras e da morte, tem uma certeza: o Senhor é o meu pastor. Essa é a pergunta, irmão querido, você tem certeza que o Senhor é o teu pastor? E que você está sendo conduzido por Ele, e que você pode ter uma consciência em saber que ainda nesse vale, Deus vai te levar como levou a Davi, preparar uma mesa para você, te levar no lugar de descanso. Porque muitas pessoas religiosas estão se perdendo. Por quê? Porque na verdade sempre tiveram as suas religiões, mas sempre não andaram no jugo de Jesus, mesmo tendo a sua religião, seu temor, andaram como queriam, por onde queriam. E agora, quando entra o momento do desespero, eles não têm uma certeza que o Senhor é o seu pastor. Então eu tenho uma pergunta para todos nós: você tem no seu coração, porque você pode entrar na casa de qualquer pessoa, vai estar lá o Salmo 23, Salmo 91, amarelo a página, e todos, se você perguntar, todos são religiosos, todos têm a sua religião, todos fazem o bem, todos, mas na hora que se passa pelo vale da sombra e da morte, eu consigo encontrar corações que estão, irmão, nos pastos verdejantes já, tranquilo. Mas eu conheço muitas pessoas que até então pareciam tão religiosas, elas estão tão perdidas e angustiadas, porque no fundo elas não têm certeza se o Senhor está no controle da sua vida, se é Ele que está conduzindo você e eu por esse vale. Mas Davi diz aqui, Davi se colocava no lugar da ovelha, irmão. Ele se colocava no lugar da ovelha, porque para andar como no rebanho de Jesus, irmão, isso que eu quero chegar, você precisa ter a sua posição e Deus precisa ter a posição dele. O pastor, ele ia à frente do rebanho, e quando a ovelhinha queria fazer algum lugar ou ir para algum lugar, a vara, ele dava o cajado,
o pastor segurava a ovelha com a vara e dizia: esse caminho não é bom você andar comigo. Muitas vezes a ovelhinha se desviava, então o pastor dava aquela repreensão, a vara e o cajado trazia para perto, e aquela ovelha tão humilde, agora sabia, que apesar dela não saber o que havia para todos os lados, mas ela podia saber que se ela estivesse andando com o seu pastor, ela estava em segurança. Como é triste hoje ver pessoas que não conseguem ter paz, porque Davi fala de uma paz aqui. Ele diz assim, ó, é tão maravilhoso: deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me pelas águas tranquilas. Preste bem atenção: deitar-me faz em verdes pastos. Enquanto a ovelha estava sob os cuidados do pastor, na noite em que elas dormiam, numa noite escura de muito perigo, elas podiam dormir, enquanto o mal cercava a vida delas, porque o pastor estava velando. O cajado que muitas vezes colocaram no lugar, agora durante a noite elas podiam dormir, sabendo que se viesse um leão, como Davi enfrentou, se viesse um urso, se viesse qualquer outro animal perigoso, o pastor as defenderia. E é maravilhoso, tão maravilhoso, meu irmão, poder dormir. Você anda dormindo direito? Você anda tendo sono? Você põe a sua cabeça no travesseiro, pode dizer como Davi: em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Coisa terrível é para o ser humano, meu irmão, não ter paz, não ter descanso. Hoje nós estamos falando aquelas pessoas, ainda que religiosas. Estou perguntando se é crente ou não é crente, se é católico. Não, eu estou perguntando: há paz dentro de você? Você anda dormindo? Você coloca a sua cabeça no travesseiro? Você, no meio dessa tempestade, nesse vale, você tem o sinal de quem é ovelha? Qual é o sinal de quem é ovelha? O sinal de quem é ovelha: a paz é o sinal. Eu estive falando com muitos irmãos esses dias, mas eu pude perceber na vida de quem é fiel, porque nós, como pastores, nós acompanhamos o nosso rebanho, e nós podemos ver até mesmo dentro do rebanho que o Senhor, que é do Senhor, está sobre nosso cuidado. Nós oramos por ele. Nós podemos ver algumas ovelhinhas, às vezes em tempos bons, que querem às vezes ir para um lado, e você, com a vara da palavra, diz: olha, não ande por aí, não é bom. Mas elas, na sua insistência: não, eu sou dono da minha vida, eu vou para onde eu... E muitas vezes você vê a ovelha se distanciar e foge do alcance, mas depois você, no mesmo rebanho, vê aquela ovelhinha colhendo aquele distanciamento. E muitas vezes, e também você observa aquela ovelha que é uma ovelha fácil, porque tem ovelha fácil e tem ovelhinha que é quase bode, né? Você sabe disso, né? Tem ovelhinha que é aquela ovelha que você fala e ela tem uma facilidade para ouvir a palavra, ouvir o chamado do pastor, porque a verdadeira ovelha, ela ouve a voz do pastor. Mas aquelas que têm uma dificuldade, e você vê elas sendo entregue a um caminho perigoso, e o inimigo judiando delas, fazendo ela sofrer, e depois ela volta, ainda machucada, e ela se coloca de novo no rebanho, e Deus, o pastor amoroso, cuida e recebe e abençoa ela. Mas hoje eu quero que você, resumindo essa palavra de hoje, há um sinal claro que acompanha a vida de quem verdadeiramente deixa Jesus e é seguidor de Jesus. Há um sinal dentro de quem verdadeiramente é ovelha. É no momento em que se vai deitar, dormir, ainda que no tempo da dificuldade, ela encontra paz, não nas coisas desse mundo, mas na segurança do seu pastor. E hoje, se você anda, hoje nós estamos falando de
pessoas que não estão conseguindo descansar. Pessoas que não estão conseguindo se desligar. A mente dela anda 24 horas acelerada, ela não consegue dormir, ela não consegue comer, na hora de comer dá uma travada no estômago, ela não consegue comer, ela não consegue dormir, ela não consegue, apesar de estar em casa, né, não trabalhando, a maioria está assim, mas a mente dela está trabalhando mais do que nunca, e não consegue achar paz. Hoje o Espírito Santo fala comigo e com você, e com você principalmente, que anda não conseguindo ter descanso. É interessante que Mateus 11 diz: sejam meus seguidores, aprendam comigo. Preste bem atenção, meu irmão. O fardo de Jesus não é pesado, é suave. Ele mesmo diz que o fardo dele é leve. Muitas pessoas não querem andar com Jesus, porque andar com Jesus é muito difícil. Andar com Jesus é um fardo muito pesado. Eu não vou poder realizar e fazer coisas que para mim me trazem prazer. A gente brinca com isso aí, mas é muito sério. Hoje as pessoas têm alguns hobbies perigosos, né? E a gente fala sobre isso, as pessoas não gostam, mas hoje é assim, uma brincadeira. As pessoas bebem entre família, pai bebe com filho, ficam bêbados juntos, né? E por exemplo, para andar com Jesus, a palavra do Senhor diz que isso não é bom. Aí você, então essa igreja, essa fé para mim não serve. Porque se para andar com Jesus eu tenho que fazer isso, eu vou procurar uma igreja, um segmento, um evangelho que me permita andar com Deus e viver assim. Eu quero dizer para você que se você realmente está falando do mesmo Jesus que eu estou falando, coisas desse tipo, mas o que tem a ver? A gente se solta um pouco, relaxa, né? Isso é uma coisa que tem causado muito sofrimento na vida de pessoas, né? Quantos pais estão perdendo seus filhos cedo? E garanto que dentro da alma deles fica triste, porque em acidentes, quantos têm perdido seus filhos? E se pudesse voltar atrás, se eu pudesse nunca permitir que essa maldição chamada bebida entrasse na minha vida. Quanto sofrimento, quantos pais hoje estão com seus filhos internados em clínicas, quantos não têm pais agora na sua idade avançada, porque os seus filhos estão enveredados na bebida, nas drogas. Então, andar com Jesus, ser seguidor de Jesus, como diz aqui, sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso, tenho um coração humilde. Quantas pessoas, né, meu irmão, não querem andar com Jesus, ou então vão procurar um Jesus, né, um evangelho subjetivo, uma realidade que inventam para ele, e se enganam dizendo que andam com Deus, porque andar com Deus é negar-se a si mesmo. E negar-se a si mesmo não é você ser um robô, ser um escravo, não. Negar-se a si mesmo é você andar com Jesus. O fardo de Jesus, ele é tão simples, meu irmão. O fardo que Deus escolheu para a humanidade tem um formato tão simples chamado família. Imagina se toda a família conseguisse ser o que Deus sonhou para ela. Um pai, um moço casa-se com uma moça, eles vivem a sua vida apaixonado pelo outro, né? E desse casamento saem filhos, e desses filhos, eles vão crescendo, e eles vão refletindo tudo que aquela família tem, e eles vão invertendo o papel. Aqueles que eram filhos agora se tornam pais, e quando chega o tempo da velhice, do tempo da fraqueza, estou falando do formato da vida que Deus tem. O fardo que Jesus tem é esse, querido.
O fardo que Deus tem para nós é um formato, por exemplo, de família, coisa maravilhosa. É a pessoa envelhecer e quando ela não conseguir mais ficar de pé, aí inverte tudo. Ela que trocava as fraldas do filho, agora o filho vai e troca as fraldas do pai com tanto amor, com tanta honra. Uma coisa tão linda, meu irmão. Sejam meus seguidores. Aprendam de mim que sou humilde. Para andar com Deus, irmão, tem que ser muito humilde. Por isso que Mateus 5 fala sobre a rocha, que é os mandamentos. Fala sobre os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quem são os pobres de espírito? É aqueles que sentem que nesse mundo eles precisam de Deus, porque são pobres. Sabe que a vida é tão rápida, passa tão depressa. E quem é humilde de espírito, sabe, por exemplo, que foi criada por Deus. Ele sabe, por exemplo, que Deus criou um plano de salvação, porque ninguém nasce salvo. É preciso ter humildade para aceitar a cruz e andar como Jesus andou. Porque ser cristão é ser igual a Jesus. E o fardo de Jesus, ele fala, não é pesado, é leve. O que é? Como é bom como é ser como Jesus? É você fazer isso que as pessoas estão fazendo agora. É você pensar no próximo, fazer o que... Mas é interessante que agora que todo mundo está em desespero, todo mundo quer ajudar todo mundo. Talvez até por um encargo de consciência para estar bem com Deus. Mas quem é seguidor de Jesus não precisa passar por crise para saber que já era para estar ajudando o próximo sempre. O tempo todo. Mas agora em que todo mundo que o breque da vida foi puxado, em que todo mundo para, agora todo mundo quer fazer o papel de bonzinho. Sendo que isso era para ser feito enquanto estamos correndo a nossa vida, temos a nossa vida, enquanto tudo estava normal, isso deveria ser uma corrente para sempre. Mas estamos falando de seguir Jesus. Quem segue Jesus já faz isso sempre, ajuda o próximo, honra o próximo, ama o próximo como a si mesmo. Isso tudo, meu irmão, que nós estamos vendo agora, é fruto de quem já é conduzido por Jesus faz muito tempo. Então, o que é seguir Jesus hoje? Seguir Jesus é você, ele diz aqui, o meu jugo. Quando ele fala meu jugo, se você quer andar comigo, anda por onde eu ando. O jugo é algo que liga dois animais. Um está indo por aqui, a partir do momento que o jugo é colocado, ele anda pelo mesmo caminho. E para andar junto precisa ser humilde. Ele fala, o meu fardo é leve. Qual que é o fardo de andar com Jesus? O fardo de andar com Jesus, meu irmão, é o fardo de ser santo. A palavra diz assim, sede santo como é santo aquele que vos chamou. Você sabe disso, crente? Você sabe disso, evangélico? Você sabe disso, católico? Ser santo é ser como Jesus foi. E se você quer um modelo para viver nessa terra, não busque um modelo de igreja, não. Busque Jesus. Se você quer saber qual que é o modelo para andar segundo a vontade de Deus, ande como Jesus andou. Seja tão obediente ao Pai como Jesus andou. Amém, irmão? Jesus curou todos que vieram até Ele, socorreu. Ele levantou vida das pessoas que estavam em ruína. Mas a vida de Jesus não era só isso. A vida de Jesus era obedecer o Pai. Então, irmão, nessa noite em que nós estamos falando sobre o Salmo 23. O Salmo 23 é algo muito profundo. É muito mais do que ser religioso. É viver para Deus. Você já vive para Deus? Ou você vive para você? O Senhor da sua vida é Deus ou o Senhor da sua vida é você? O pastor da sua vida é você ou o pastor da sua vida é Deus? Mas agora você está assumindo, pastor, uma posição de religioso. Porque o religioso é assim, ele fala até com um pouco de ira, de força. Não, irmão. Nós estamos falando da grande alegria de ser dirigido por Deus. E quem é dirigido por Deus, primeira coisa, é como Jesus, é manso
e suave. Nós estamos nessa noite fazendo um convite para você. Se você não aceitou Jesus como teu Senhor, não estou perguntando se você faz parte de uma igreja, se você é católico, evangélico ou de outra, não. Eu estou perguntando se Jesus, Ele é o Senhor da tua vida. Porque se você não está tendo, por esses dias, no teu coração paz para deitar e dormir, ainda nesse vale que todos nós estamos passando, porque eu encontro pessoas que dormem gostoso, porque sabe que a vida não depende nada desse mundo, mas a vida dela está na mão do pastor que vai levar ela para o descanso, preparar uma mesa. E o que diz o final do Salmo 23, tão lindo, diz assim, ó: certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e no final eu habitarei na tua casa para sempre. Se você, irmão, em Cristo Jesus, não está tendo paz, não está conseguindo descansar, eu quero te convidar a assumir uma postura, no ano de 2020, no meio do vale das sombras e da morte, a entregar sua vida para Jesus, assumir uma postura humilde e dizer para Deus assim: a partir de hoje, Deus, eu quero te conhecer, quero conhecer a tua palavra, quero conhecer a tua vontade, porque muitos querem Deus, mas querem as mãos de Deus, mas não querem estar nos pés do Senhor, se submeter a Deus. E aí, irmão, eu quero ler essa palavra com você de novo, em Mateus 11, um pouquinho antes. Jesus faz um convite para nós. Ele diz assim, olha, 11:28. Você está assistindo essa live, amém? Eu louvo a Deus pela sua vida, pela tua fé, mas eu quero alertar você hoje de algo que o Espírito Santo quer falar dentro da tua alma e da minha alma. Você tem conseguido descansar? Se você tem o Senhor como pastor, irmão, eu quero te dizer, Deus vai fazer como fez no Salmo com Davi. Você vai passar por esse vale, você vai passar por esse vale, Deus vai colocar uma mesa diante de você, Deus vai ungir a sua cabeça com óleo, que quer dizer, vai curar a tua vida vai ficar melhor do que era, e você vai saber que a bondade de Deus nunca nos deixou. Mas hoje eu estou falando com você, irmão, que você não consegue descansar. O Espírito Santo está dizendo para você: por que você não consegue descansar? Se você é meu, se eu sou teu pastor, você precisa confiar. Mas o que muitas vezes o diabo faz é o seguinte: eu não consigo descansar em Deus porque tem dentro de mim muita culpa. Eu verdadeiramente, eu não ando do jeitinho que Deus fala para eu andar, então eu não sei se verdadeiramente Deus, olha, eu tenho sido realmente, talvez você olhando, tenho sido rebelde, tenho vivido minha vida na casa do Senhor relaxadamente, eu tenho feito de Deus que nem caixa eletrônico, só quando eu preciso de dinheiro eu vou atrás, feito de Deus que nem médico, só vou atrás dele quando eu estou doente. Talvez a consciência está te atormentando agora, porque a vida que você tinha com Deus não era uma vida de amizade e uma intimidade, mas era uma vida de alguém que vive com Deus por interesse. Isso tem roubado a tua paz, porque quando você ora, você não sabe se Deus nem te conhece, você não sabe nem se Deus te conhece, você não consegue ter paz, porque você está tanto tempo dentro da igreja, ou vivendo uma vida religiosa, e você nem sabe se Deus conhece, sabe teu endereço. Isso daí, meu irmão, é uma coisa muito particular, porque aquele que tem o Senhor como pastor, ele tem uma paz que excede todo entendimento. Mas hoje eu quero te convidar para seguir a Jesus comigo, com a igreja do Senhor. Seguir a Jesus de verdade,
para você assumir o fardo que é leve, para você tomar uma posição. Hoje, eu não sei se você está percebendo isso, mas eu tenho percebido, e eu acho que todos têm percebido, que nós estamos entrando em um tempo na vida humana. Nós estamos entrando num tempo espiritual. Nós estamos chegando, eu creio nisso, o mundo está vivendo hoje o que muitas pessoas estão falando: a terra está cansada do pecado. O tempo está se encerrando, a natureza está cansada. O mundo já avançou todos os limites da maldade. E a terra e tudo que nós estamos vivendo está de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo. Os dias são maus, são princípios das dores. Mas eu quero convidar você hoje a entregar sua vida para Jesus. Eu quero que você, nessa noite, faça uma oração comigo. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você, irmão, que não tem tido paz nesses dias. Você já não dorme, você já não tem um lugar para reclinar sua cabeça, porque tudo é horror ao seu lado. Mas eu quero que você faça uma oração comigo hoje. Entregue a tua vida para Jesus. Não para que Jesus ande. Sabe, esses dias eu quero nessa oração ouvir uma coisa. Uma pessoa em tom de brincadeira disse: eu estou aqui enchendo a cara, mas eu sei que Deus está comigo também. Esse não é o Jesus que eu conheço. Entregue a sua vida para Jesus. Deixa Deus ser o teu pastor. Deixa Ele ditar o caminho. Deixa Ele te mostrar a direção. Deixa a paz que excede em todo entendimento entrar no teu coração hoje. Entregue a sua vida. Uma vez, lendo a palavra do Senhor, Jesus pregado na cruz, um ladrão dizia para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Permita que eu entre no descanso. E o outro ladrão escarnecia de Jesus e dizia: será que nem na hora da morte você teme a Deus? Eu tenho visto muita gente abandonando seus caminhos que não tem nada a ver com a vontade de Deus e vindo para Jesus. Mas eu tenho visto muitas pessoas, nem na hora em que a morte passa pelo mundo, elas temem a Deus. Por isso eu digo que Deus está separando um povo na terra, e você faz parte dele. Entregue a sua vida para Jesus. Venha para Jesus. A palavra diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Eu quero orar com você. Entregue a sua vida agora. Se você quer entregar a sua vida, ore comigo. Eu entrego a minha vida para Jesus hoje, para que Ele seja o Senhor da minha vida, para que eu siga no caminho em que Jesus está, que eu possa andar pelo caminho que Jesus anda. Quero andar com Ele, e quero que o Senhor seja o pastor da minha vida. Perdoe os meus pecados, perdoe todo o tempo que eu andei longe. E eu quero, em nome de Jesus, aceitar o Senhor como meu único e suficiente Salvador, e quero andar com Jesus a partir de agora. Como Jesus andou, eu quero andar. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que a partir de hoje você vai dormir, porque você faz parte do rebanho do Senhor. Se você quer ser batizado, nos procure, e nós vamos realizar o batismo. Vamos ver da maneira mais segura. Sei que é um tempo complicado, mas não há tempo para salvação.
Se você quer ser batizado, nos procure e nós vamos batizar a sua vida. E você, a partir de agora, faz parte do rebanho do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe você que tem acompanhado essa live. E que você fale de Jesus para os seus amados, seus parentes, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu tenho que dar um recado para os irmãos. Domingo, nós estávamos programando de deixar a ceia ali, para você vir buscar a ceia. Mas nós fomos conversamos, recebemos a direção, e nós precisamos ainda manter o isolamento, irmãos. Essa é a verdade. Nós vamos fazer a ceia da mesma maneira que nós fizemos da vez passada. Você vai consagrar na sua casa. Então, se você puder, avise os irmãos para preparar a ceia, porque recebemos o pastor até Toninho, nosso superintendente. Ele disse que há uma lei, né? E não há nenhuma liberação ainda, e quem está fazendo culto, está por conta própria e responsabilidade própria. E nós vamos ser obedientes. Deus abençoe você, e eu quero orar por você, a bênção apostólica. Então avise os irmãos da ceia, né, sobre essa situação. Gostaria muito de estar com os irmãos aqui, mas ainda não é a hora. Nós estamos juntos, todos juntos, estamos mais juntos do que nunca. Mas eu quero que você avise os irmãos, nós vamos fazer dessa maneira a nossa ceia, e tem sido uma bênção, amém? Que a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus.